Olá, vamos dar continuidade à análise das qualificadoras, né? Eu só separei por blocos. A qualificadora agora nós vamos ver do homicídio, né? E aí, recentemente nós tivemos essa alteração legislativa sobre o tema em específico, essas majorantes ao tipo penal que foram inseridas. Dessa forma, eu chamo a atenção para o conteúdo que será exposto aqui. O feminicídio ele foi incluído no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6º do Código Penal, pela Lei 13.104 de 2005. Né? Cuida-se de figura qualificadora, né? De figura qualificada do homicídio doloso, de competência do tribunal do júri. E é expressamente rotulado como crime hediondo ao teor da regra contida no artigo 1º, inciso 1 da Lei 8.072 de 1990. A Lei 13.104 de 2015, ela inseriu o inciso 6 para incluir o artigo 121, o feminicídio, entendido como a morte de mulher em razão da condição do sexo feminino. Leia-se, violência de gênero quanto ao sexo. A presente lei, ela é respectiva circunstância qualificadora, ela entrou em vigor em 10 de março de 2015, né? E dessa forma, em se tratando de uma lei que agrava a situação do réu, consagra-se uma nova hipótese qualificadora, não pode ser aplicada a conduta praticada antes da referida lei, né? O feminicídio não pode ser confundido como femicídio, tá? E qual a diferença, né, professor? Você poderia perguntar entre feminicídio e femicídio. A diferença, segundo o professor Kleber Masson, ele explica: ambos caracterizam homicídio, mas enquanto feminicídio é aquele que se baseia em razões das condições do sexo feminino, já o femicídio consiste em com a razão de qualquer homicídio contra a mulher, tá certo? Feminicídio e femicídio. Femicídio é praticar o homicídio contra a mulher por razões das condições do sexo feminino, tá? Nesse contexto. E o femicídio é praticar homicídio contra a mulher, matar mulher nesse contexto. O sujeito passivo, né, para a invocação do crime de feminicídio, há 3 correntes, discutindo o termo mulher. No sentido, a primeira corrente diz que mulher, para fins de aplicação da qualificadora, traz um conceito jurídico, ou seja, aquela definida lá no registro civil. É a corrente que prevalece, tá certo? Para Rogério Sanches, a mulher que trata dessa qualificadora é assim reconhecida juridicamente também. No caso, o transexual, que formalmente obtém o direito de ser identificado civilmente como mulher, não há como negar a incidência da lei penal também. Todos os efeitos a esta pessoa será considerado mulher. Pessoa transexual pode figurar como vítima do feminicídio, né? E aí que nós vamos ver. Temos 2 correntes aqui opostas. A primeira corrente, uma corrente mais conservadora, entende que o transexual geneticamente não é mulher, apenas no caso de cirurgia passa a ter o órgão genital em conformidade feminina e é descartada para a hipótese da incidência da qualificadora. A lei penal demanda a aplicação, e aí considera-se aqui o aspecto biológico, tá? E aí a lei penal demanda a aplicação aqui restritiva. E aí não diria-se que não inclui, portanto, os transexuais, mesmo que a mudança de sexo, a mudança do registro tenha sido efetuada, tá certo? A mudança de sexo já houve, e também a mudança do registro. Uma segunda corrente, uma corrente mais moderna, ele diz que é possível o transexual configurar como vítima de feminicídio, desde que o transmute suas características sexuais por cirurgias e de modo irreversível.
retificando ainda o seu registro de nascimento. Então, tanto para essa corrente moderna, tanto o certidão de nascimento, bem como ou a cirurgia irreversível, não tiver mais volta, tá certo? Razões do sexo feminino. O homicídio, o mero homicídio da mulher é denominado, como nós vimos, femicídio. Femicídio, tá? Haverá feminicídio quando estiverem presentes as razões do sexo feminino como causa do delito. Parágrafo 2º. Considera-se que há razões de condições de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar e menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Para a parte da doutrina, a violência doméstica ela deve ter sempre uma motivação de gênero, ou seja, é necessário o dolo de explorar a situação de vulnerabilidade dessa mulher aí, da vítima mulher. Violência doméstica, né? Indiscutivelmente é uma violação dos direitos humanos, artigo 5º da Constituição Federal, artigo 5º da Lei 11.340 de 2006, e o artigo 5º diz assim, né? Para os efeitos dessa lei, configura violência doméstica familiar contra a mulher a ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial nesse contexto. O professor Kleber Masson, ele explica que o inciso 1, parágrafo 2º, né, deve ser interpretado em sintonia com o inciso 6 do parágrafo 2º, ambos lá do artigo 121 do Código Penal. Menosprezo ou discriminação à condição de mulher, né, essa a linha B, ela diz aqui não se exige a violência doméstica ou familiar. As razões da condição de sexo feminino se contentam com o menosprezo ou a discriminação da condição da mulher. Né? Exemplo, o aluno que de uma prestigiada universidade mata a colega de classe de sua sala que está prestes a concluir o curso com melhores notas da turma, por não aceitar ser superado por uma mulher. O crime de feminicídio poderá ser praticado, né? Nesse contexto, Rogério Sanches diz o seguinte: a incidência dessa qualificadora reclama uma situação de violência praticada contra a mulher em contexto caracterizado por relação de poder e submissão, praticado por homem ou por mulher sobre mulher, né? ou mulher sobre mulher em situação de vulnerabilidade. Quanto às causas de aumento de pena, nós vamos verificar exclusivamente ao feminicídio, estão previstas no artigo 121, parágrafo 7º do Código Penal. Nesse ponto, merece uma especial atenção ao Estatuto da Lei 13.771 de 2018, qual ela alterou 3 majorantes do feminicídio. O parágrafo 7º fala a pena de feminicídio aumentada de 1/3 até a metade, se for durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, contra a pessoa menor de 14 anos, maior de 60, com deficiência física ou portadora de doenças degenerativas que acarretem a condição limitante ou da vulnerabilidade física ou mental. Na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima e em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas no artigo 1º, 3º e 2º. Tá certo? Vamos à primeira delas. Durante a gestação e nos 3 meses posteriores ao parto. Vale-se destacar aqui que o agente ele deve conhecer esta condição sob pena de caracterizar a responsabilidade objetiva. Para Rogério Sanches, aplica-se a majorante desde o momento em que é gerado o feto até os 3 meses após o nascimento. O aumento da pena se justifica a inviabilidade do feto e o objeto da proteção especial aí é a mulher, né, em fase da gestação, não exclusiva o feto. A responsabilidade penal do agente nessa situação qual seria?
seriam imputados os crimes de feminicídio circunstanciado, né, conforme, e aborto sem aumento, sem consentimento da gestante, com dolo direto ou eventual, em concurso formal, impróprio ou imperfeito, caput, artigo 70, caput, caput, parte final, tá certo? Nesse contexto aqui. E aí, todavia, se essa gestante era ignorada pelo agente, não poderá ser reconhecida nem o crime de aborto, nem também a majorante. Para Kleber Masson, ele explica que em 3 meses após o parto, o recém-nascido é dependente dos cuidados maternos, como a amamentação, segurança, afeto e conforto. Com a morte da mãe, o normal desenvolvimento da criança torna-se mais complexo e aí resta justificado a incidência dessa majorante nesses que acontece até os 3 meses posterior ao parto. Contra a pessoa menor de 14 anos e maior de 60 anos com deficiência ou portadoras de doenças degenerativas que acarretam condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. É possível ainda aplicar essa majorante quando a vítima é menor de 14 anos, né, menor de 14 anos e maior de 60 anos ou portadora de deficiência física ou mental. É imprescindível que o agente conheça dessa condição, caso contrário, não haveria aí a aplicação da majorante de menor de 14 anos, nem a de maior de 60 anos. O conceito de pessoa portadora de deficiência é trazido pelo artigo 2º da Lei 13.146, de 6 de junho de 2015, com a alteração promovida pela Lei 13.771 de 2018. Majora-se doença degenerativa que provoque limitação ou vulnerabilidade física ou mental, como esclerose múltipla, Parkinson, osteoporose, diabetes e assim por diante. Na presença física ou virtual de descendente ou descendente da vítima. O comportamento do criminoso aqui, na presença do ascendente ou do descendente da vítima, questiona-se: deve ser física ou pode ser também virtual? Essas alterações oriundas da Lei 13.771 de 2018 tem uma divergência até então existente e perde um pouco o sentido. A pena imposta ao feminicídio será aumentada se o delito foi praticado na presença física ou virtual. A razão do aumento está no intenso sofrimento que o autor provocou ao descendente e também aos seus descendentes, ascendentes da vítima que presenciaram ali o crime, né? Diante do atual estágio de interação humana, em que os ambientes de presença virtual, a comunicação por meio de áudio e vídeo, muito próximo da realidade. A possibilidade de interpretação extensiva do vocábulo presença para nela abarcar outras formas de interação, né, que não a física, chamadas com vídeo com chamadas de vídeo pela internet. A modificação promovida pela Lei 13.771 de 2018, a majoração pela presença virtual é expressa. Em descumprimento das medidas protetivas, inciso 1º, 2º e 3º do artigo 22 da Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, né, desde a entrada em vigor da Lei 13.641, em abril de 2018, o descumprimento das medidas protetivas é crime, de 3 a 2 meses, né? Então, se ocorre no mesmo contexto da prática do crime de homicídio, incide apenas causa de aumento, afastando a figura criminosa aí autônoma. Para nós entendermos melhor esse inciso com um exemplo, né, eu trago um exemplo para o senhor, para ficar mais aclarado. Carla, ela decidiu se separar de Pedro. Este, contudo, continuou a procurá-la insistentemente e a fazer ameaças caso ela não reatasse o relacionamento. Carla procurou a delegacia pedindo que fossem tomadas providências. Abrindo o adendo aqui hoje,
esse crime aqui já estaria caracterizado um outro crime, que é o stalking, a perseguição da lei, a lei 14.132, né? Ela já seria punido o infrator aqui, nesse caso, por esse crime. Ela procura a autoridade policial, lavrou o boletim de ocorrência e enviou um expediente ao juiz. Aí para que Pedro não se aproximasse de Carla. Pedro já seria punido pela lei 14.132, tá frisando já o crime de perseguição, já está latente aqui. O juiz vai e defere o pedido, né, da ofendida e determinou a distância mínima de 500 metros de Maria, que não tentasse nenhum contato com ele. Aí o magistrado consignou ainda, né, na ata e o magistrado ainda consignou ainda que, em caso de descumprimento de qualquer das medidas impostas, seria aplicada ao requerido uma multa de R$100. Nas consequências do caso do indivíduo descumprisse essas medidas protetivas. É possível a execução da multa imposta? É possível a decretação da prisão? Ambos a possibilidade. Por quê? Porque, em caso de descumprimento, ele seria automaticamente preso aí por essas questões que nós falamos aqui, tá? Quanto para dar aqui, e aí continuando o nosso exemplo, Pedro foi regularmente intimado, uma semana depois procurou Carla, como ela não aceitou, Pedro a matou com uma faca. Pedro responderá por feminicídio e incidirá a causa de aumento de pena prevista no artigo 121, parágrafo 7, inciso 4 do Código Penal. Há uma pergunta que se refaz aqui, né? Responderá também pelo artigo 24A do Código Penal? Não, porque porque o delito do 24A é automaticamente absorvido pela conduta mais grave. Para incidir o 24A, representaria Pedro, né, nesse caso, e o inciso 7 do artigo 121, representaria punir 2 vezes o agente pelo mesmo fato aqui. Seria um bis idem se o punisse pelo 24A. A Lei 13.771 de 2018 alterou 3 causas de aumento de pena no feminicídio, conforme nós já falamos, né? Que foi na presença de descendentes ou de ascendentes da vítima, o descumprimento, o terceiro, que é na presença física ou virtual, né, de descendentes ou de ascendentes, em descumprimento das medidas protetivas. E aí outra pergunta que se faz, é possível que o agente seja condenado pelas qualificadoras do motivo torpe e também pelo do feminicídio? Sim, esse caso até nós já verificamos, é possível isso aqui, tá? Não caracteriza o bis idem, isso é um entendimento sacramentado pelo STJ. O feminicídio é uma qualificadora de ordem objetiva, tá? Se ressalte isso, atrelado à violência doméstica e familiar. É de cunho subjetivo, né, que essa violência doméstica e familiar, e continuará adstrito aos motivos e razões que levaram o indivíduo à prática do delito. Por fim, chegamos a esse terceiro bloco, falando aqui sobre o homicídio, sobre o feminicídio, perdão. Vimos aí a diferenciação entre feminicídio e femicídio, tá? Feminicídio é quando é praticar o homicídio contra a mulher por razões das suas condições do sexo feminino, né, que é o feminicídio, e o femicídio é praticar homicídio contra a mulher, contra matar uma mulher por aí, tá certo? No quarto bloco agora passaremos a falar sobre o crime funcional, tá? Nesse quarto e último bloco.